Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que estamos novamente aqui reunidos para mais um estudo do Livro dos Espíritos do nossa Casa Espírita, o Centro Caberchuta de Pompeia. Estudo que realizamos todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E antes de iniciar, vamos realizar a nossa prece. Fechando um pouquinho nossos olhos, trazendo nossa atenção para esse momento, agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui nesse estudo, pedindo a inspiração dos bons espíritos, dos trabalhadores e mentores da nossa casa espírita, para que possamos refletir bem sobre as palavras, as colocações aqui de hoje e para que possamos, acima de tudo, ao sair daqui, colocarmos em prática o que aprendemos, o que refletimos. Que assim seja. Então, pessoal, estamos aqui para mais um estudo do Livro dos Espíritos, questões 241 a 243. Eu vou colocar alguns slides para nos auxiliar na condução, ok? Então aqui é só o mapa do nosso Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda do Livro dos Espíritos, no capítulo 6º, estudando a parte percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, ok? E eu vou projetar as questões. Só que antes de projetar as questões, vamos só lembrar de um quadrinho, tá? Que ele vai ser importante porque todas essas 3 questões que nós vamos ler hoje, é importante lembrar disso, desse quadro da nossa evolução espiritual, do nosso progresso espiritual, pela lei de progresso, onde mostra aqui do lado esquerdo o espírito ainda muito material e ignorante, e do lado direito já o espírito com a sua espiritualidade completamente desenvolvida, com seu conhecimento adquirido já num nível muito mais elevado, ok? Uma escala progressiva, crescente, à perfeição. E o tempo, certo? Para isso acontecer, para esse progresso espiritual acontecer, ele existe, tá? E a velocidade quem determina somos nós mesmos, através das nossas decisões e das nossas escolhas. Então todos nós, todos os espíritos que compõem o nosso orbe, nosso planeta, e ao longo do universo estão em algum trecho dessa jornada que é longa, ok? Então, só para a gente fixar esse quadrinho, porque ele vai ser importante. Sempre nós vamos fazer referência a ele. Então, começando pelas questões, tá? A questão 241. Os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós encarnados? E a resposta dos espíritos a Kardec. Do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Tudo apreciam, pois diversamente do modo por que o fazeis, mas também isso depende da elevação deles. Então, pessoal, resposta muito clara, né? Dá a entender que a diferença de como os espíritos percebem o presente é diferente da nossa, ok? Até compara a percepção das coisas de uma pessoa que tem uma visão normal e de um cego, que nós podemos imaginar a diferença que isso tem, tá? Então ele contrapôs isso. E por que será que é diferente, né? Só avançar aqui. Por que é diferente isso? Bom, porque os espíritos estão experienciando já no mundo espiritual aquela realidade, com uma visão melhor, mais clara das consequências, que a vida não acaba, ou seja, dessa infinitude que é a vida, né? Consciência dessa jornada, conseguem até comparar melhor decisões que nós tomamos como encarnados, o reflexo que isso traz ao espírito no mundo, no plano espiritual. Então isso dá uma visão mais ampla, uma visão melhor do presente.
Só que, no entanto, como a resposta mesmo mencionou, devemos entender que tudo isso é relativo. Essa percepção do presente é relativa e depende do merecimento e do adiantamento espiritual de cada um. Lembrando então lá do quadrinho da evolução espiritual. Se você ainda estiver muito preso, se o espírito ainda estiver muito preso à matéria, à ignorância, aos sentimentos e paixões inferiores, ele vai ter mais dificuldade de perceber o presente e as oportunidades que o presente nos traz, tanto quanto um encarnado que tem esse esquecimento temporário do passado, ou até menos. Os livros de André Luiz trazem inúmeros exemplos de espíritos que têm uma consciência e uma dificuldade muito maior do que a nossa, ainda quando encarnados. Então depende muito da evolução do espírito, da percepção dele. Quanto mais consciente o espírito é das leis divinas e quanto mais ele age segundo essas leis divinas, maior a percepção que ele tem então do presente, das oportunidades que o presente traz a ele e das necessidades dele próprio para ele progredir, para o quanto é importante esse presente. Não fica preso então ao passado, com culpas, remorsos, e nem fica ansioso com o futuro que ainda não chegou. Ele realmente vive o presente. Ok? Seguindo a questão 242, ok? Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhes é ilimitado? Então, uma ótima pergunta, né? Ou seja, conhecer o passado. E a resposta dos espíritos. O passado, quando com ele nos ocupamos, é o presente. Muito interessante, né? A gente fica pensando muito no passado, a gente tira fora as oportunidades do presente, né? E passamos a viver o passado. Muito bacana esse início. Verifica-se então precisamente o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Simplesmente, como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, lembramo-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Nem tudo os espíritos sabem, porém, a começar pela própria criação. Então, muito interessante. Nesse trecho final, até colocou um limite para o nosso conhecimento do passado. Então, passado, tudo que nós já experienciamos aquela jornada, longa jornada, né, do espírito até a perfeição, nem tudo realmente é lembrado, mas muito porque a gente já não tem o véu do material que nos obscurece. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso daí. Todos nós temos uma certa curiosidade sobre o nosso passado. Uma vontade de saber como é que foi, o que nós fizemos, e às vezes até um receio de saber e nos decepcionarmos com atitudes e coisas que nós já possamos ter realizado. Mas existe essa curiosidade, eu acho que na maioria. Mas mais uma vez, pela resposta, lembrando o quadro lá da evolução, depende do grau de evolução de cada espírito. Aos espíritos já desencarnados, é dado a saber sobre o seu passado na medida que as próprias forças do espírito podem suportar. Mesmo desencarnado, certas revelações, certas ocasiões, certas coisas podem realmente perturbar o espírito a ponto de prejudicar a continuidade dele, a continuidade da evolução dele que ele faz no plano espiritual. Então, sempre nós vamos receber as informações ou nós vamos recuperar na nossa memória as informações na medida que elas nos auxiliem ao nosso crescimento. Inclusive,
como avisos, inclusive como para trazer à tona uma consciência que nós devemos melhorar. Mas é sempre na medida que nós suportamos. Nós não vamos receber algo que nós não consigamos carregar. E é importante notar, inclusive falou na questão, né? Que se a gente se fixa demais, né, no passado, nós tiramos a nossa atenção do presente e das oportunidades enormes que o presente nos dá de evoluir, de aprender e de fazer escolhas diferentes. E isso então impacta negativamente nós, quando a gente perde a nossa atenção do presente. Será? E mesmo encarnados, eu falei muito dos espíritos desencarnados, mas mesmo encarnados, será que nós devemos tentar saber do nosso passado? Existem métodos hoje de você fazer regressões a vidas, a memórias, mas é algo que tem que ser realizado com bastante cuidado e com uma boa avaliação antes, se isso realmente vale a pena. Será que nós estamos preparados para continuar amando ou a desenvolver o amor, a afeição por uma pessoa que de repente a gente se recorda que nós já fizemos mal ou que nos fez mal? Será que nós estamos prontos para isso? Existem inúmeras situações que podem mostrar para a gente que a gente vai tomar atitudes diferentes quando a nossa missão aqui hoje é desenvolver as nossas habilidades, nossas competências no amor e na caridade. Fora da caridade não é salvação. Então, recordar esse esquecimento temporário que nós recebemos nessa vida, nessa encarnação, é muito importante para as escolhas que nós fazemos. Ok? E, ao desencarnar, como a questão disse, vai depender muito da nossa evolução, de como nós vamos lidar com essa informação. Então, muito bacana. E agora a última pergunta da noite. Desculpa, não tinha avançado aqui. A questão 243, que é: e o futuro? Os espíritos conhecem? Aqui nós começamos a entrar numa coisa mais delicada, mais difícil até de entender. Mas vamos ver a resposta dos espíritos a essa pergunta, que são em duas partes. Então a resposta: ainda isto depende da elevação que tenham conquistado os espíritos. Muitas vezes apenas o entrevêm, porém nem sempre lhe é permitido revelá-lo. Quando o veem, parece-lhes presente. Que estranho, né? Nós vamos entender um pouquinho isso. À medida que se aproxima de Deus, os espíritos, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro, ou seja, ele enxerga. Depois da morte, a alma vê e aprende, num golpe de vista, suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Ou seja, vê mais facilmente o passado, né? Mas não necessariamente o futuro. Para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele Deus. Resposta muito interessante, né? Mais uma vez, depende do espírito, do grau de evolução do espírito, conhecer o futuro. Nós vamos entender o que significa esse conhecer o futuro. Ok? E como eu disse, essa questão, a 243, ela é realizada em duas partes. Nós vamos ler já a segunda parte, que é a parte A, onde depois da resposta, Kardec ainda continua. Os espíritos que alcançaram então a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? E a resposta é curta e bem categórica. Completo não se pode dizer, porque por isso que só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Ou seja, está colocando um limite. Aqui ele não
fala que não pode um espírito puro conhecer o futuro, mas todo o futuro completo só a Deus. Porque lembrando, mesmo um espírito puro ainda está numa jornada evolutiva, ou seja, ele ainda está caminhando para se aperfeiçoar a cada vez mais, ok? Então, perguntas muito interessantes e eu acho de todas elas a melhor, porque ela mexe com um desejo nosso muito presente em todos, acho que na maioria de nós, de que é conhecer o futuro. Às vezes para evitar algum problema, alguma dor, alguma desilusão, mas geralmente, como nós não conhecemos o futuro, a gente até fantasia, né? Principalmente quando o futuro é revelado por alguma predição ou algo assim, como um poder, né? Como algo diferente, né? Que as pessoas ou os espíritos têm capacidade de prever o futuro. Mas eu não acho que a interpretação não é bem essa. Nós não podemos falar que isso é um poder. Então, e lembrar, né, que mais uma vez depende do espírito, sempre depende do espírito. E nós vamos chegar lá, né? Então, um espírito já mais maduro, como é que ele pode conhecer o futuro? Porque aqui na resposta do Kardec, que os espíritos era Kardec, falou, tá claro que sim, pode conhecer o futuro de alguma forma, às vezes não completa, mas pode. Como que isso é possível? Né? Porque um dos nossos pensamentos que ocorrem hoje, né, é que é um pensamento bastante material, determinístico, né, que fica buscando, a gente fica analisando o passado, olhando o presente e determinando probabilidades para o futuro, para tentar prever esse futuro. Seja desde uma atividade industrial numa empresa até coisas da nossa vida, nossa conduta, que é a nossa tentativa de prever o futuro. No entanto, nem sempre, mesmo analisando o passado, olhando o presente, muitas vezes as coisas acontecem conosco ou ao nosso redor no mundo que parece que não tem ligação nenhuma. Que não tem nem ligação, às vezes parece inclusive mero acaso. Puxa, aconteceu. Parte disso é porque para fazer uma análise completa falta a chave, que nós falamos nas perguntas anteriores, né? Conhecemos o passado? Encarnados, nós conhecemos o passado dessa vida, mas não toda a nossa jornada. Então já tem uma lacuna enorme para a gente entender certos acontecimentos na vida e no nosso mundo. Mas o importante aqui é falar assim, existem previsões corretas, porque nós temos inúmeros casos, inclusive no Evangelho, deixadas por Jesus, previsões que se mostraram muito corretas. Então, como Kardec sempre dizia, não existe efeito inteligente sem uma causa inteligente, então tem que ter um porquê. E mais uma vez, isso está ligado a alguma revelação privilegiada? Por exemplo, um espírito recebe a informação de um outro espírito mais superior? Ou não é isso? Ou é uma forma diferente de ver as coisas? É um poder ou é uma forma diferente de enxergar? É esse o ponto que eu acho que é crucial para a gente falar agora. E para isso nós vamos fazer uma comparação bem bobinha, estou colocando aí, é bobinha, mas ela é bacana. Aí é uma vista do alto, né? Então para exemplificar, eu vou desenvolver isso, mas é uma vista do alto, onde você, do alto de um local, de uma montanha, de um cume, você olha todo o arredor, o que tem embaixo. Então, vamos fazer essa comparação. Vamos supor um homem colocado no cume de uma montanha, observando uma vasta extensão de planície, né, de área ao seu redor. Nessa situação de uma pessoa lá em cima,
ele consegue enxergar uma distância enorme, muito simples, muito fácil. Ele enxerga quilômetros, às vezes, do alto dessa montanha. E dessa posição onde ele está, ele consegue enxergar todos os caminhos que tem embaixo. Ele consegue enxergar as pessoas caminhando por esse caminho. E mais, ele consegue ver curvas, acidentes, dificuldade de travessia, rios, montanhas, cercas, buracos. Ele consegue ver se tem chuva vindo, uma tempestade ou não. Está numa posição onde ele enxerga tudo de forma mais ampla. Todo esse caminho, toda essa jornada. E isso tudo diante dos olhos dele, como se fosse um presente. Como se fosse o presente dele, olhando tudo isso de uma forma ampla, todo o caminho, do começo ao fim. Uma pessoa que está caminhando nessa estrada, ela tem uma visão bem diferente. Ela tem a visão que está ao redor dela naquele caminho, ok? E você imagina então que tem pessoas percorrendo caminhos ali naquela planície que nós estamos falando. E essas pessoas sabem que elas têm que seguir aquele caminho porque vai levar, elas têm um mapa, já sabem que vai levar ao destino delas. No entanto, elas não conseguem, apesar de saber que aquele é o caminho, saber o que vai acontecer, quais são as dificuldades que estão naquele caminho. E mais, como é um caminho a percorrer, a velocidade, o tempo que vai levar para percorrer ele, depende do esforço que essa pessoa faz para vencer o caminho, ou seja, para andar mais e vencer as dificuldades que aparecem. E ao longo disso, a pessoa vai fazendo marcações de tempo, seja o dia, a noite, ela vai marcando de certa forma e tem a percepção de presente, passado e futuro. Ontem eu estava aqui, hoje eu estou aqui, amanhã talvez esteja lá. Então ela faz isso. No entanto, para o homem acima da montanha, que está olhando esse viajante, então, seguindo aquele caminho, ele vê tudo de uma forma mais ampla. E tudo aquilo para ele parece um grande presente. Por quê? Porque ele vê a situação inteira. Agora você imagina, aquele homem que está em cima da montanha, num determinado momento descendo, até aquele homem que está caminhando, e começa a falar para ele, falando, olha, cuidado, você vai ter dificuldades em tal trecho, amanhã, porque ele já viu como que a pessoa estava indo, as escolhas de caminho que ele fez, falou, talvez amanhã, talvez não, amanhã você vai enfrentar tal dificuldade, você vai ter uma alteração de ritmo e assim por vai. Consegue dar informações muito precisas do que vai acontecer para aquele viajante, que vai olhar para ele e falar, puxa, ele viu o futuro. Então, gente, o viajante pensa isso de que do homem que estava em cima da montanha e desceu, porque a visão dele durante o caminho é circunscrita à área de visão que ele tem, apenas o que a vista dele está alcançando. Agora, como vocês devem estar intuindo, vamos transportar esse pensamento, essa situação, para o domínio do mundo espiritual. Então, o homem da montanha, que está lá em cima, nós podemos dizer que são os espíritos, que tem uma visão muito mais ampla da vida e consciência da realidade espiritual do que nós. Inclusive já com outros conhecimentos de passado. Lembrando, depende da elevação de cada espírito. Ok? Por quê? Porque essa posição de se colocar acima da montanha e ver a situação toda de uma forma mais ampla, depende da compreensão de cada um de nós, dos espíritos, das leis divinas e de como essas leis divinas regem o nosso caminho, porque elas são, lembrando, as leis divinas são imutáveis e constantes. Toda vez que nós realizamos, já estudamos muito isso aqui, toda transgressão à lei divina, pela lei da causa e efeito, vai fazer a gente
viver uma situação para reparar esse equilíbrio, essa justiça e a gente aprender com isso. Ok? E como diz a resposta dos espíritos, conforme os espíritos se aproximam de Deus, tem uma visão melhor do futuro. O que é o espírito se aproximar de Deus? Se não compreender e ter uma vida, atitudes e decisões pautadas nas leis divinas. Ok? Imagina então, isso nós estamos falando de espíritos que estão numa jornada correta, já estão com uma bagagem boa, já são superiores e que podem ver situações dessa forma. O que pensar então do espírito puro? Realmente, como foi a outra pergunta do Kardec, a parte A. O que o espírito puro então pode compreender, imagina, numa jornada, né? Com as experiências que ele vai conseguir antever. Pela posição já elevada que ele está. Então eu vou ler aqui um trechinho do livro A Gênese, que é fantástico, né? Então, o espírito puro bem se compreende, pois que, de conformidade com o grau de sua perfeição, possa um espírito abarcar um período, um espírito puro desse, de alguns anos. Às vezes ele consegue alcançar uma visão de alguns séculos e, quem sabe, alguns milhares de anos. Quando a gente fala de Jesus, por exemplo, que é o espírito mais puro que a gente conhece, que é o nosso modelo. Então, diante dele, desse espírito puro que está lá no alto de uma montanha muito elevada, vendo esse período longo, ele consegue antever os acontecimentos que podem se desenrolar sucessivamente, como se fossem acidentes nessa estrada desse viajante. Ele está lá vendo isso. Então ele vê simultaneamente, lá do alto, da onde começou, para onde está indo. Ele vê o começo e o fim da jornada quase que completo, por um longo período. E isso para nós constitui o futuro. O futuro, mas para aquele espírito é quase como se fosse o presente, porque ele está vendo tudo dessa forma ampla. Mas a gente devemos lembrar, né? Olhando assim, até parece que nós temos tudo isso muito determinado, que seria isso quase que uma contradição ao nosso livre-arbítrio, à nossa capacidade de escolha. Então existe assim o livre-arbítrio. O nosso futuro ele pode ser modificado conforme as nossas decisões, mas por um espírito puro que está vendo isso, que já teve a sua própria jornada e experiências, conhecimento da lei divina, ele sabe muito bem por tudo que nós vamos passar. Ok? Aí vem uma pergunta interessante, né? Então, por que o futuro, então, se é para a gente olhar o caminho melhor, por que ele não é revelado para nós? Por que o futuro nos é revelado para poupar desses tropeços, dessas dificuldades que tem no caminho? Bom, isso seria, mais uma vez, tirar da gente a nossa responsabilidade pelas nossas decisões, que são só nossas. A jornada é individual de cada espírito. E, se o futuro nos é revelado, eles impactam as nossas decisões. Decisões que nós temos que nós mesmos tomar e não outros. Nós podemos até pensar, nós damos informações a respeito da realidade, da verdade, para uma criança da mesma forma que nós damos para um adulto? Não damos, né? Apenas aspectos especiais do futuro são revelados pelos espíritos, ok? Quando isso traz algum benefício coletivo, algum benefício tem que extrair disso. Não fazer a jornada, tomar as decisões pelo espírito, pela pessoa que está encarnada, mas
para algum benefício que isso possa trazer para aquela pessoa. Então é como se fosse apenas descortinar um véu, um pouquinho, uma pontinha do véu que encobre tudo isso. E sempre, sempre a revelação, quando ela vem, e ela veio, como eu falei, principalmente através de Jesus, de forma a nos auxiliar e não apenas por curiosidade. Eu acho que com as reflexões finais, nós podemos dizer, acho muito importante, né, falar de presente, passado e futuro em 3 questões muito diretas, né? Importante a gente lembrar que analisar o nosso passado é importante para a gente ter consciência e alterar as nossas decisões do presente e ir mãos à obra mesmo, falando bem claramente, e trabalhar para isso com esse conhecimento. Isso vale tanto para encarnados quanto para desencarnados. Aproveitar o passado para modificar o seu presente. Não viver o passado e ficar lá estacionado e buscando reparações, vinganças e outras coisas que não vão levar a nada. Ou se culpando por coisas que você fez que não vão conseguir ser modificadas lá atrás, mas podem ser modificadas hoje. O nosso futuro e a visão desse futuro depende muito do nosso despertar espiritual e do nosso progresso espiritual. Lembrar que nesse caminho, conhecendo as leis divinas, agindo pelas leis divinas, nós podemos até ser inspirados a conhecer o nosso futuro. Às vezes, não só por uma conexão com outros espíritos que estão de uma forma já no cume da montanha nos olhando, mas também lembrar, as leis divinas estão gravadas no nosso espírito. Ok? Então nós podemos intuir muitas coisas que podem acontecer ainda, porque nós temos Deus, temos as leis divinas gravadas no nosso espírito, nós temos esse conhecimento dentro de nós. O que nós precisamos é evoluir para ir despertando ele. E lembrar, pessoal, que nesse caminho, nessa jornada, nós temos já qual nós devemos seguir, que é Jesus, que é nosso modelo, que é nosso guia, que é a nossa inspiração para tudo que nós ainda almejamos a ser ou ainda vir a ser. Ok? Pessoal, o estudo, essas eram as questões de estudo hoje. Particularmente eu gostei bastante. Tem temas diversos. Eu comecei estudando muitos conceitos científicos, que é uma área que eu gosto muito, trazendo à luz tanta coisa bacana, mas eu achei que a visão desse homem na montanha, quando a gente fala em futuro, a visão desse homem na montanha, olhando a realidade de uma forma mais ampla, eu achei que era mais do que explicativo, elucidativo, e mostra muito bem como que essa visão de um espírito superior, do espírito puro, em relação à nossa realidade. Então eu espero que tenha sido bacana. Eu entendo que são conhecimentos, são posicionamentos que nos auxiliam bastante a entender como funciona o mundo espiritual, o nosso mundo e alguns porquês. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento nesse momento. Mais uma vez agradecendo a Jesus pela oportunidade desse estudo, por novamente nos ter amparado nas nossas reflexões, por nos conceder as infinitas oportunidades que temos no presente de modificar as nossas decisões, de realizar novas conquistas de conhecimento e elevação, e que nós possamos, Senhor Jesus, colocar em prática tudo isso no nosso dia a dia. Que assim seja. Pessoal, então boa semana a todos e até o próximo estudo. Obrigado.